nós vamos partir aqui para a parte da tarde aqui desse evento. Eu só pediria que todo mundo sentasse, só para dar uma rápida lembrança. Aí a ideia, está sendo filmado esse evento, vai ser editado, colocado na internet, assim como os trabalhos apresentados aqui e mais trabalhos que nós fomos captando aí ao longo do período. E daqui nós vamos tirar também um conjunto de temas, nós chamamos de tarefas críticas, que vão ser desenvolvidas depois em discussões aí pela internet e tudo mais. Bom, nós tivemos aí de manhã o Raul, que foi um dos pioneiros aí também desse trabalho de pequenas empresas, pessoal do Sebrae, e o Afif, que lá atrás, ele foi talvez o primeiro a desfraudar essa questão da bandeira da pequena e microempresa, da desburocratização, e hoje, na condição de secretário do Trabalho, né, da manhã tem. Do trabalho e do emprego, ele vai mostrar o que São Paulo está preparando aí nessa área também para pequena e microempresa. E o outro integrante da mesa é o Rafael Setúbal Arantes, que é gestor de políticas públicas do Ministério do Planejamento. Então, eu passo a palavra ao Afif. Obrigado, Luiz. Caro Rafael, se ele terminar a ligação aí, a gente começa. Não, pode terminar a ligação. Quem não estiver ouvindo, a gente leva o microfone. Meu caro Luiz, meu caro Rafael, companheiro de mesa, senhores participantes desse importante seminário, iniciativa do Luiz Nassif. E o tema que nos cabe é um painel sobre informalidade e isenção. E a informalidade é algo que aqui no nosso país atingiu patamares, para mim, não surpreendentes, mas para muita gente surpreende quando você vê que 57% da população economicamente ativa no Brasil está na informalidade. Eu lembro aqui Roberto Campos, que definia a informalidade em dois grandes grupos, né? A informalidade acidental e a informalidade vocacional, né? Acidental é o sujeito que é informal porque a legislação não permite que ele se formalize. E a vocacional é porque ele é informal porque a legislação proíbe, porque é ilícito, né? E a grande dificuldade hoje no Brasil é essa mistura entre a informalidade lícita e ilícita, né? Que é aquela do crime organizado, essa nunca vai poder se formalizar. Então nós temos que tratar da formalidade acidental. Por que existe esse acidente? Bom, em primeiro lugar, a informalidade existe, que é a apresentação do nosso painel, porque o governador Serra me entregou a Secretaria do Trabalho e do Emprego e disse: a desburocratização é sua. E é uma forma que eu julgo inteligente, porque a burocracia é um dos grandes entraves da geração de emprego. Então, se eu tenho que atuar na geração de emprego e renda, eu vou ter que atuar fortemente na desburocratização. A diretriz da nossa secretaria é trabalhar em cima da qualificação de mão de obra, empreendedorismo e desburocratização. Então, é este o tripé de uma linha de ação para uma Secretaria de Estado do Trabalho e do Emprego. E aqui, o programa de desburocratização, o programa se chama Desatar o Nó, né? Porque se falar desburocratização para o povo é complicado. Mas quando você fala em desatar o nó, todo mundo sabe o que significa, até porque tem uma santa padroeira aí muito conhecida do povo, chamada Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Tem até a sua sede em Campinas. Eu não sabia que era tão popular, porque onde eu vou agora eu ganho uma santa, um terço. Então, mas na verdade desatar o nó está na cabeça das pessoas, tem nó, né?
E aí, inspirado no grande Barão de Itararé, que disse que o Brasil é feito por nós, portanto está na hora de desatar os nossos, né? Então, o nosso site do programa Vamos Desatar o Nó, né? Desatar o Nó, ele abre com um Barão de Itararé, e ali nós até criamos os burocasos, para o povo entrar e contar o seu drama com o dia a dia da burocracia. E dentro desta linha, nós partimos bem do princípio. Vamos pegar a Constituição. O que diz a nossa Constituição? Artigo 170, parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Isso está na Constituição, é um conceito, você é livre, né? Agora tem os casos previstos em lei que tolhem essa liberdade. O que fez a lei? Acabou, não tem ninguém pode se instalar sem autorização. E quando começa a instalação com autorização, aí você vai encontrar todos os chupins da República no seu entorno. Quando eu falo República, estou falando do Estado como um todo. E para estatais e privados também, porque está cheio de chupim privado no processo da lei. O sujeito que abre uma empresa e registra na junta comercial, no dia seguinte ele já começa a receber circular de cobrança 171. Tem uma tal de Associação Comercial do Estado de São Paulo, que nós estamos há 20 anos combatendo a entidade, e ela está aí e opera. Banco do Brasil, nossa Caixa, ela emite o boleto, né, e já manda. Quer dizer, o cara já nasceu, já começou a ter que pagar a taxa de tudo quanto é lado. É uma loucura total. Então, baseado neste princípio, nós temos um desafio pela frente, que é o problema de não enfrentar essa informalidade, mas dar condições do indivíduo se formalizar. E aqui o nosso mote principal eu peço que entre no próximo slide, que é exatamente o nosso desafio do Programa Estadual de Desburocratização. Custo da informalidade versus custos da formalidade. E não adianta, se você não fechar essa equação de fazer com que ele ser formal é mais barato do que ele se manter informal, né, nós não vamos resolver. Então não adianta querer inventar, porque ele não vai se formalizar se você não criar um sistema absolutamente simples dele poder adentrar ao processo. Foi pensando nisso que há 4 anos atrás eu procurei o presidente Lula e fui debaixo do braço com uma ideia baseada no artigo 170 da Constituição sobre o seguinte: não existe empresa individual, existe empreendedor individual. Ele é uma pessoa física. Por que a gente não reconhece isso no campo econômico? Porque nós não criamos uma estrutura e falamos, ele é o empreendedor, pessoa física, e vamos criar condições dele, enquanto pessoa física, ser um agente econômico. Ah, mas isso não está previsto na lei. Mentira. O produtor rural é pessoa física. Ele tem um tratamento especial de pessoa física. Então eu levei a ele a ideia do empreendedor pessoa física urbano. Era o mesmo conceito, ter uma cédula especial que você faz a tua contabilidade no teu próprio imposto de renda. E você está liberado para largar. O presidente se entusiasmou, na época então era o ministro Palocci. O ministro Palocci, juntamente com agora eu confundo Lisboa com Portugal. Marcos, porque tem um Portugal lá também. Não, mas é o Marcos Lisboa. Portugal jogava na retranca e o Lisboa jogava na criatividade. Então era o Marcos Lisboa, e com eles nós começamos a trabalhar, né, a ideia do empreendedor individual pessoa física. Aí um dia ele me liga: escuta, o setor está reclamando dessa ideia. Mas que setor? Os sindicatos ligados a micro e pequena empresa, diz que ele não pode ser pessoa física, porque o cara está preocupado com o imposto sindical em cima da empresa. Na hora que você põe pessoa física, acabou, então eles passam a ser. Então,
os interesses do entorno são impressionantes na hora que você quer fazer um processo de simplificação. Lutou-se e acabou saindo um híbrido da ideia, que era exatamente um projeto de lei enviado pelo presidente Lula ao Congresso Nacional, criando a ideia do empreendedor individual, mas como empresa, não conseguimos deixar que ele fosse empresa, mas com uma série de regras, inclusive flexibilizando muito as próprias condições trabalhistas, que seria um primeiro grande passo nessa direção. Esse projeto entrou no Congresso, mas ao mesmo tempo entrou a ideia do super simples, que era o aperfeiçoamento do simples, e o que aconteceu? Acabamos por atropelar aquele projeto de lei e ele acabou sendo incorporado ao super simples e pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe disso. Não com tantas detalhes sobre o funcionamento, mas já definindo o principal. Hoje já não é a microempresa o menor dos empreendimentos. Hoje, pela Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, existe o que se convencionou chamar ainda pré-empresa, que nós já então batizamos como microempreendedor individual, MEI. Hoje o primeiro degrau da escala é o MEI, não é o micro, porque é aquele que começa com até R$36 mil de faturamento ano, R$3 mil de faturamento mês. Aí você fala, mas é pouco. Se você analisar como alto salário, não é pouco não, tá certo? Ele é um ótimo salário. Hoje, quando você fala em salários de R$2.000, R$1.800, né, que é para efeito de uma pessoa sobreviver, isso daí está dando aí 3, 4 vezes o salário mínimo. Já é um nível de renda, né? Só que todas as pessoas que vivem nesta condição, hoje são marginais. E dá para a gente medir este universo? Dá. Vou falar de São Paulo. A população de São Paulo são 36,4 milhões a população. População com mais de 18 anos, 24,8 milhões. Empreendedores formais, 1,3 milhões. Empreendedores informais, 2,6 milhões. Aspirantes a empreendedores informais, mais 600 mil. Portanto, nós estamos trabalhando com uma estatística do IBGE de 2003, que precisa, até é o ESIM, são dados do ESIM. Nós estamos trabalhando com um universo de 3.200.000 pessoas. E você, colocando mais 2 dependentes, né, que giram em torno desta economia, você está trabalhando com um universo aí de mais de 10 milhões de pessoas numa população de 36 milhões. Se eu extrapolar isso a nível nacional, nós vamos para 10 milhões de pessoas, que multiplicada vai chegar nos 25, 26 milhões. Portanto, o trabalho de inclusão econômica, ele tem um impacto maior do que todos os programas sociais atuais do governo federal, que são programas de subsídio à vida dessas pessoas. E aqui você não precisa subsidiar, ele é autossustentável, o que é muito mais sadio. Só que, para chegar nisso, o custo é grande, o trabalho é grande. E a providência que nós tomamos na sequência desse projeto foi exatamente ir até o governo federal, porque a lei só classificou 36 mil e não deu outros parâmetros. E aí eu fui conversar com o Rachid na Receita, e o meu temor se confirmou. Eles não estavam, eles estavam muito mais preocupados na regulamentação do relacionamento União, Estados e municípios e a repartição de receitas, do que efetivamente trabalhar em cima. E o meu pedido foi, não pise nesta plantinha.
porque essa plantinha ela tem uma importância social muito maior do que ela aparenta. Portanto, a própria regulamentação agora feita já brindou aquilo que eu solicitei a ele, que é exatamente passe as obrigações acessórias para serem regulamentadas pelo Estado. Porque o que mata este pequeno empreendedor não é o imposto que ele vai pagar, mas é a obrigação acessória que você acopla. Essa obrigação tem um custo muito maior que o tributo. Eu, por exemplo, sou contra a isenção. Sou contra. Eu sou a favor de um pagamento muito simplificado, porque toda isenção gera regulamentação. Então, para isentar, você tem que provar isso. Você vai fazer o cálculo do que você tem que comprovar para ter uma isenção, o custo é maior do que se você pagasse um imposto pequenininho com uma estrutura extremamente simplificada. Então, nós estamos partindo com esta ideia dentro deste projeto, só que a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa parece aquela bexiga do Mickey. Vocês já tentaram encher aquela bexiga do Mickey? Ela não vai inteira. Ela vai primeiro o nariz, depois vai uma orelha, depois vai a outra. E a sensação que a gente tem hoje é que a Lei Geral virou a bexiga do Mickey. Ela entrou em vigor em 1º de julho, mas está dependendo de tanta coisa que eu falei, gente, calma, não se afobe. Porque eu acho que ela entra mesmo em vigor no dia 1º de janeiro do ano que vem. Até lá vamos ficar soprando para que vai aparecendo, ela vai tomando a forma. Daí as críticas todas que estão acontecendo, e nós só podemos fazer a crítica depois de enxergar o todo do arcabouço. Tem problemas? Tem. Nós, na Secretaria do Trabalho, no Estado de São Paulo, estamos totalmente centrados no microempreendedor individual, porque ele é a porta de entrada do processo de formalização. É com ele que, com esses dados estatísticos, nós pretendemos fazer um grande programa de inclusão social, até porque a gestão da Secretaria do Microcrédito, a gestão do microcrédito é da Secretaria do Trabalho e do Emprego do Estado de São Paulo. Nós temos 420 pontos do Banco do Povo. E atenção, Sebrae, vocês são os nossos parceiros para operar o Banco do Povo na formalização deste pequenininho que entra, para a gente poder dar o financiamento, que a hora que ele se formalizar, na hora que ele puder dizer que ele existe, que a renda dele é uma renda clara, sem perigo de ser trucidado pelo processo democrático, vocês imaginam que não vai acontecer em termos de desenvolvimento, em termos de compra da casa própria, em termos de tomada de crédito, em termos de tudo, ele se torna um cidadão. Hoje nós temos uma multidão marginal ao processo econômico, que não entra na dança. Portanto, o nosso foco social determinado pelo governador é trabalharmos em cima desta área. Agora, o que a gente pretende fazer para que isto possa ser muito desburocratizado? Primeiro, o MEI, sobre inscrição e baixa, tem que ser registro único na prefeitura. Você não pode jogar esse MEI para enfrentar a burocracia do Estado e da União. Ela tem que ficar no âmbito do município. RG, CPF, declaração de atividade e prova de endereço. Para ele começar, a prefeitura escreve o MEI na junta, nos cartórios e no fisco. Ou seja, ele só trata num guichê. Dali para frente ela joga para cima. MEI recebe no ato o NIR, o CNPJ e as licenças municipais. Ou seja, o dispositivo legal que nós pretendemos introduzir é na hora. Entregou, comprovou. Segundo, o MEI pode dar o endereço residencial como endereço sede da atividade econômica, respeitado, logicamente, as posturas municipais, que é a grande realidade. Ele tem um estabelecimento? Não tem. Então fica inventando que o contador pega, põe 500 empresas. Não, dá a sua casa, ali é o seu endereço. Baixa e a pedido e automático. Ele pode pedir baixa e pode ser automático, porque a falta de declaração anual automaticamente derruba a inscrição dele. Não fica aquele cemitério de CNPJs aí existentes. Segundo, obrigações acessórias. Segundo, o MEI não vai emitir nota fiscal, até porque ele é acostumado a emitir recibo. Quem já trabalhou com informal sabe que ele dá um recibo. Esse recibo que ele já emite é a prova da renda dele.
Segundo, declaração anual única e simplificada. Ele vai, através dos recibos emitidos, emitir um DARF e pagar o imposto que é o da micro e pequena empresa estabelecido, né? E vai acumulando. Chega no final do ano, ele vai fazer uma declaração única e aquele imposto que ele já recolheu é o imposto para poder validar. Ele não tem mais imposto de renda em cima disso. Ele já recolheu aquele imposto na fonte. Porte de notas fiscais de compra, isso é muito importante. Ou seja, ele que está trabalhando num comérciozinho de ambulantes, ele tem que comprovar o produto compra com nota fiscal. Isso ele tem que ter, sob pena dele ser pego, porque é para evitarmos o processo da pirataria, evitarmos esse processo da cadeia da informalidade. E, por último, o recolhimento do imposto dele é exatamente o do Simples Nacional. Nós não estamos reivindicando, é o da primeira faixa. Ele pagou aquilo, por isso que a filosofia é essa. Pagou aquele imposto que ele é suportável para ele, tira a obrigação acessória que fica muito fácil para ele poder entrar no processo. Tem mais algum? Acabou. Portanto, gente, o que eu queria dizer para vocês é que a formalização, ela vai depender de um ato político da autoridade. De nós partimos de um processo de que, para este indivíduo nascer para a formalidade, nós temos que ser muito radicais para evitar o processo regulamentatório. Em 1995, quando nós fizemos a campanha pelo Simples, eu era presidente do SEBRAE, nós desenvolvemos uma campanha pela televisão e que ela teve um grande sucesso e até hoje ela traz um grande impacto. Era, por exemplo, um pai conversando com seu filho, dizendo que ele estava cansado do filho não seguir as regras estabelecidas da casa. O rol dos seus brinquedos, por exemplo, onde é que está o rol dos seus brinquedos? Quando você vai olhar, é uma criança de 1 ano de idade olhando para o pai, né? É assim que no Brasil nós tratamos as pequenas empresas. Não estão entendendo nada daquilo que está sendo escrito. Então, o que nós precisamos fazer como primeiro passo, que é o primeiro degrau da entrada da formalidade. Hoje nós estamos muito concentrados no status quo, quer dizer, essa discussão do simples, enquadra, não enquadra, que são as empresas que já estão no sistema. O nosso foco é a empresa que está entrando no sistema. Isso é que nem lá em Pirassununga, viu? Lá a nossa cascata lá das Emas, né? Cachoeira das Emas, né? Cachoeira das Emas. Então, lá ele tem aquela escadinha para o peixe, né, fazer a piracema. Se você botar um degrau grande aqui, o peixe não reproduz, ele vai ficar ali embaixo, ele não sobe, né? É a mesma coisa o processo da empresa. O degrau de entrada tem que ser muito baixinho. Qualquer degrau mais alto que se coloca, você não formaliza. Muito obrigado. Muito bom. Eu passo a palavra agora ao Rafael Setúbal Arantes, que é gestor de políticas públicas do Ministério do Planejamento. Boa tarde a todos. Eu primeiro gostaria de agradecer o convite, também parabenizar o Guilherme Domingos pela excelente palestra. Eu acho que ele tocou num ponto aqui que é fundamental, né, que é a questão da burocracia para a formalização das empresas, que o maior custo que uma empresa tem iniciando para se formalizar é a própria burocracia. Essa é a maior dificuldade, né? E eu vou falar num ponto aqui que, além da burocracia, né, que eu acredito que seja um ponto fundamental que a lei trouxe, que é um incentivo real à formalização, que é o papel das compras governamentais. Como o próprio Guilherme já colocou aqui, a questão tributária, a própria isenção, né, de tributo, mesmo um tributo muito pequeno, muito baixo, de qualquer modo, ele sempre é um ônus, um novo ônus, né, que o informal passa a ter no momento que ele se formaliza. Ele passa a ter um ônus burocrático, ele passa a ter mesmo um ônus, ele deixa de pagar 0 de tributo para pagar alguma coisa. Então, é sempre um ônus, né? Por mais que você possa chegar lá e falar, mesmo a isenção total, vai ter um custo de comprovar, de burocracia, para comprovar aquela isenção. Então, é um ônus que ele tem. Então, a parte tributária, ela tem essa dificuldade
de que a única solução talvez seja a questão da desburocratização, né, para que a gente possa trazer as empresas para a formalidade, porque você desburocratizando e simplificando de tal forma que esse ônus seja muito pequeno. Mas ao lado desse papel tributário, né, que é a única solução que eu vejo é essa, eu vou falar aqui do papel das compras governamentais. Até porque eu sou da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, que é o órgão central de compras públicas do governo federal. E vou falar aqui sobre o capítulo 5, acesso a mercados, explicar um pouco como ele surgiu, por que ele surgiu, qual é a ideia, né? Eu acho que vocês já tiveram aqui a palestra hoje pela manhã com o meu secretário, o Rogério Santana, já deve ter falado um pouco, eu vou tentar apenas complementar o que ele já deve ter posto, e explicar também o porquê, né? Por que e como as compras governamentais podem servir para a formalização de empresas. Né? Em que sentido? Bom, pode passar. Primeiro slide. Bom, primeiro, o que essa lei instituiu? Né? O que significa o capítulo 5, né, da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas? Em primeiro lugar, o capítulo 5 ele representa uma inovação, uma nova mentalidade nas compras públicas, um novo paradigma nas compras públicas. Que nós temos aí um novo conceito, uma nova política, que significa utilizar as compras públicas como instrumento de implementação de políticas públicas. As compras públicas deixam de ser uma mera área meio, aquele setor que simplesmente era relevado a um segundo plano, que o único objetivo que ele tinha era prover o Estado com os bens, serviços, né, e obras que o Estado necessitava para que o Estado pudesse agir buscando seus fins, né, seus diversos fins, educação, saúde, etc. E agora as compras públicas elas passam a servir como instrumento da própria atuação do Estado, ou seja, passam a ser um instrumento de desenvolvimento econômico e social sustentável. A ideia é que comprar indiscriminadamente não é uma boa política. É preciso comprar de quem interessa para a economia nacional, de quem interessa para o desenvolvimento econômico nacional, para a geração de emprego, para a distribuição de renda. Essa é a nova mentalidade que a Lei Complementar 123 trouxe. Que é a ideia de você poder direcionar a demanda por bens e serviços do Estado. Né? Então, essa é o papel fundamental que o capítulo 5 trouxe, que significa, então, estabelecer um tratamento diferenciado, um tratamento favorecido para as micro e pequenas empresas nas compras públicas. Então, o paradigma sempre esteve vigente, né, nas compras públicas, é o paradigma do controle. Foi estabelecido pela Lei 666, Lei Geral de Licitações, ou mesmo pela Lei 10.520, a Lei do Pregão, que a ideia é você ter o maior controle possível, mas ter uma compra que todos eram tratados de maneira igual, mesmo quem não estava em posição de igualdade. Como nós já vimos aqui, a micro e pequena empresa, ela está naturalmente, principalmente no momento que ela está iniciando, que ela está no começo das suas atividades, e mesmo quando ela já está estabelecida, ela está numa posição de desigualdade em relação à média grande. Por isso que é preciso ter um tratamento diferenciado. Então, essa é a lógica. Então, mas por que, então, as compras públicas? Porque, primeiro, o Estado, no momento em que ele compra, né, ele faz o papel do consumidor, ele tem, pela escala, né, pela escala da sua compra, um fator de indução muito grande. Ele pode induzir, inclusive, a transferência de tecnologia, a geração de novas tecnologias, no momento que ele solicita, né, que ele está adquirindo novas tecnologias. Ele também induz a própria adequação do mercado, né, às condições que o Estado solicita nas suas aquisições. Então, esse papel do Estado como grande comprador, como talvez um grande mercado, um mercado das compras públicas, é um mercado fundamental para que você possa direcionar as compras e, com isso, fazer com que elas se tornem um instrumento de política pública. Né? Então, esse é um papel fundamental. Bom, e como eu falei aqui, as compras públicas elas representam um incentivo real. No momento que na parte tributária você tem um ônus, quando você dá um tratamento favorecido, você diz para o empresário, olha, se você se formalizar, se você estiver regular com os seus tributos,
você vai vender para o Estado. Eu te garanto aqui, ó. Aqui, uma parcela das compras públicas vai ser sua. Você vai ter um mercado para você. Então é um ganho real. Ele pensa, eu vou me formalizar, porque eu sei que se eu for me formalizar, se eu passar por esses entraves burocráticos, etc., eu vou conseguir vender para o Estado e com isso eu vou ter um ganho real. Então esse papel das compras públicas é decisivo, né, para a formalização. É o que nós acreditamos, que com isso nós vamos conseguir obter um grande número de formalizações. Bom, então, outra razão foi experiências internacionais de sucesso. Os próprios Estados Unidos já tem uma política de uso do poder de compra do Estado, desde 1933, com o Buy American Act, e depois veio em 1954 com o Small Business Act. Então, lá você já tem uma política que vai muito além dessa que foi estabelecida aqui pela Lei Complementar 123. Lá, por exemplo, eles têm metas, lá eles pagam mais caro mesmo, até 6% em obras, por exemplo, se for lá para eles é small and medium, pequena e média empresa, para eles não é pequena e micro, eles não têm o conceito que nós temos aqui de micro. Então, para eles pagam até 6% mais caro, eles têm ainda as políticas diferenciadas para as empresas que estão localizadas em áreas menos desenvolvidas do país. Então, para eles têm mais benefícios para essas empresas. Metas, dependendo do tipo de bem ou serviço que está sendo adquirido, são maiores, eles têm até 40%, eles devem comprar com micro pequena, com a média pequena, né? Então, é uma política já bem estabelecida, uma política que já tem tido resultados. Eles também tiveram problemas, isso eu não vou dizer que foi um mar de rosas, não foi, porque, na verdade, muitas grandes começaram a criar empresas, pequenas empresas de fachada, e hoje eles estão buscando cada vez mais fazer com que a lei fique mais ferrenha em suas punições, e para evitar esse tipo de política, esse tipo de prática, né, no caso. Então, eles tiveram práticas irregulares e estão combatendo essas irregularidades, mas também a política americana é considerada um caso de sucesso. Tanto é considerado um caso de sucesso que diversos países do mundo estão agora adotando políticas semelhantes. Peru já estabeleceu política nesse sentido. A África do Sul tem uma política desde 1996 para combater a questão do apartheid. Então, hoje as micro empresas lá, que são gerenciadas por negros, né, tem uma política de proteção. Então, você tem também o caso de que a União Europeia, cada vez mais os países da União Europeia estão tentando estabelecer tratamento preferencial para as micro e pequenas empresas que estão abaixo do limite de valor lá do Tratado da União Europeia, que prevê a liberalização, né? Então, abaixo daquele limite é possível estabelecer política diferenciada. Então, todos os países estão buscando, de alguma forma, estabelecer política diferenciada para a micro e pequena empresa. Até porque, se percebeu, já é uma realidade que é preciso comprar de quem interessa para o desenvolvimento econômico. Que as compras governamentais precisam ser vistas sob uma ótica ampla, não uma ótica restrita, como até hoje. Se buscava aquele menor preço no momento da contratação, quando, na verdade, o que se deve buscar é a vantagem da contratação num sentido lato, num sentido amplo. É vantajoso para o Estado, é vantajoso para o país, aquela aquisição pública. Às vezes você está pagando mais barato por um produto, mas aquele produto vai ter um custo depois ambiental, vai causar um dano ambiental muito ruim. Aquele produto não vai gerar emprego, é um produto que você está adquirindo importado, que na verdade o produto não vai nem ficar aqui no país. Então, a lógica é que as compras governamentais, elas precisam mudar a sua mentalidade, né? A mentalidade de que é preciso verificar a vantagem da compra governamental a partir de uma visão mais ampla, de uma visão que considere todo o processo de aquisição, inclusive custo com a fiscalização, custo com o desfazimento do bem, mesmo se, inclusive, e as vantagens, as externalidades, né, como se diz na economia, quais são as externalidades daquela contratação? Externalidades positivas e negativas. Então, essas considerações que representam essa nova mentalidade que a Lei Complementar 123 veio trazer. E, com isso, nós temos, então, uma nova política que também nós não queremos também abdicar
do paradigma anterior, né, do paradigma da eficiência, de se buscar comprar mais rápido, mas de forma mais eficiente, com maior controle, maior transparência. Isso não é esse o objetivo. O objetivo aqui com a Lei Complementar 123 foi estabelecer uma nova política, mas preservar a competitividade, por isso não se autoriza, como a Lei 866 já tinha feito, por exemplo, a questão da dispensa de licitação. A Lei 866 autorizava a dispensa de licitação para contratação, para aquisição de bens e serviços por entidades de portadores de deficiência. Tem lá hoje na Lei 866, já é um princípio dessa nova política de uso do poder de compra do Estado. Você comprando de quem interessa. Então você autorizava que se dispensasse a licitação para que se pudesse comprar de uma entidade de portadores de deficiência. Mas não é o caso aqui. A gente não quer uma política que seja paternalista. A gente não quer uma política que despreze a competitividade, que despreze a eficiência. A lógica aqui é que se tem uma política de compras com foco na eficiência também. O que se quer é parabenizar, na verdade, não se quer é fomentar, incentivar a pequena empresa que tenha efetivamente condições para fornecer, que seja uma pequena empresa competitiva e com isso tenha a possibilidade de crescer e de se transformar em uma média grande. Muita gente critica e diz que, na verdade, a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, ela vai fazer com que todas as empresas no país fiquem micro e pequenas para o resto da vida. Porque vai ser muito bom ser micro e pequena empresa, ninguém vai querer ser média e grande. Nós vamos ter um país de micro e pequenas empresas. Muita gente diz que isso aconteceu na Itália. A Itália hoje tem mais de 50% das suas empresas são micro e pequenas, né? E eles têm uma política já de compras governamentais também estabelecida e consolidada lá. Mas aqui nós temos que tentar realmente reverter isso aí e não deixar que uma política se torne uma política de estagnação. E ser uma política de crescimento, de incentivo realmente a que as micro e pequenas se tornem médias e grandes. E por isso, as compras governamentais passam a ter esse papel de gerar incentivo à formalização, porque as micro e pequenas vão ter um ganho real, né? E também, mas elas vão ter que ser competitivas, elas vão ter que vencer uma licitação. Vai ser uma licitação restrita a micro e pequenas empresas, como nós temos a possibilidade, já na nova lei, de fazer uma licitação exclusiva para micro e pequena. Então, elas vão poder participar da licitação, mas vão ter que vencer a licitação, né? A micro e pequena empresa que quiser ter o acesso a esse benefício, né? Que são as compras públicas. Bom, pode passar. Bom, né? Por que as micro e pequenas empresas? Eu acho que todo mundo já falou aqui bastante sobre isso, passar rápido. Geram 6 vezes mais empregos do que as médias e grandes, né? Com base nas 50% quase, né, das micro e pequenas empresas em 2 anos param de funcionar. Esse é um problema grave. Elas respondem por ser cerca de 67% dos empregos, que foi a mortalidade, né? E 67% dos empregos representam 99% das empresas formalmente. Ali está 10 mil, mas são 10 milhões de empresas informais, na verdade. 99% das empresas formalmente estabelecidas no Brasil, né? E eles são, para cada empresa formalizada, 2 são informais. Então, são 10 milhões de empresas informais que nós temos no país. São os dados também do SEBRAE e IBGE. E dados também desatualizados, de 2003, como já foi citado aqui pelo Guilherme Filipe, né? E, então, nós temos aqui, então, que reverter essa situação. A ideia é que as compras públicas, né, elas possam servir como um fator de indução à formalização. Porque, como já se viu, a questão tributária, a própria isenção, a redução da alíquota não é, por si só, suficiente, né? E precisa, então, você ter, por um lado, a desburocratização, que é fundamental, e também incentivos reais. E as compras governamentais entram nessa segunda política. Bom, pode passar. Qual o fundamento constitucional, né, para que você possa estabelecer esse tipo de política, né? Bom, em primeiro lugar, a própria artigo 170 da Constituição lá diz que a ordem econômica. Aí muita gente vai dizer, compras governamentais não faz parte da ordem econômica. Muita gente já veio me dizer isso. Eu falei, não, que isso? Compras governamentais, por qualquer estudo em economia, você percebe que compras governamentais é um mercado, e é um mercado regulado. E como mercado, faz parte, está dentro de uma ordem econômica, é possível sim estabelecer um tratamento favorecido, diferenciado, para as empresas de pequeno porte, né? Até porque a própria Constituição
Mas mesmo que não se vá por esse caminho, né, o próprio artigo 37 da Constituição, que estabelece lá, diz que, ressalvados os casos especificados na legislação, né, então diz que tudo tem que ser por todas as compras, né, aquisições e alienações, devem ser feitas mediante licitação, e que assegure igualdade de condições a todos os instantes. Igualdade aqui, eu até trago os ensinamentos aqui do mestre Rui Barbosa, né, e que já dizia que igualdade é tratar os iguais como iguais e os desiguais na medida em que se desigualam, né? E então, nesse sentido, é preciso tratar diferentemente. É preciso porque as micro e pequenas empresas não estão em condição de igualdade com uma grande e média empresa. Então, é preciso equilibrar essa situação, né? Fazer com que esse pequeno degrau, como já colocou aqui o Guilherme, que é preciso que esse pequeno degrau seja menor e para a pequena empresa, que ela possa competir com a grande e média de forma mais justa, mais equilibrada, né? E aí transformar uma igualdade ficta, né, porque não existe igualdade, em uma igualdade real, né, para que se equilibre a competição. Então, nesse sentido, o próprio artigo 37 abarca esse tipo de tratamento. Além de que, né, como se a própria legislação pode estabelecer casos de dispensa de licitação, que é o mais, né, quem pode estabelecer a própria dispensa de licitação, a lei também pode estabelecer uma licitação restrita. Quem pode o mais, pode o menos. E a própria Lei 8.666 já tinha casos de dispensa, como já se viu, de que se dispensava contratar com entidades favorecidas. Isso aqui é só um pequeno à parte, porque muita gente, se ouve muito por aí, em diversos congressos, eu que tenho feito apresentações sobre esse tema em vários congressos, eventos, eu tenho percebido que existe uma forte insatisfação, né, em muitas partes, de que principalmente das grandes empresas, de um lado, dos próprios pregoeiros também, dos agentes de compras, que ficam temerosos, né, em aplicar essa lei, porque acreditam que isso é incondicional, que estaria quebrando a isonomia, né, que você estaria dando um tratamento mais favorecido, que você não teria respaldo legal, né, para esse tipo de política. Mas a própria lei estabeleceu, hoje não cabe ao administrador público, isso é importante, questionar a lei, em si implementá-la, né, e por isso hoje o nosso maior desafio é capacitar, conscientizar os compradores públicos, né, para que eles possam implementar a lei, tirar uma lei do papel e fazer com que essa nova política ela possa efetivamente alcançar seus objetivos. Bom, pode passar. Quais são esses objetivos, né, dessa nova lei, desse novo capítulo 5, né? Primeiro, como já disse aqui, fortalecer o mercado interno, né? A ideia aqui é que você possa gerar, que as micro e pequenas empresas possam fortalecer a sua competitividade no mercado interno, e com isso elas possam crescer, se desenvolver, se transformar em médias e grandes e exportar mais, né? Preparar para a competição externa, garantindo um acesso a mercados, e para que elas possam se preparar para uma competição externa. Bom, aqui, como eu falei, isonomia, tratar iguais como iguais, diferentes como diferentes, fazer esse tipo de política que, na verdade, trazer uma igualdade real, né? Transformar uma igualdade simplesmente, meramente ilusória, ficta, né? Que era a igualdade que vigorava até hoje, na Lei 8.666, passar para uma igualdade real, a busca de equilíbrio na competição. Bom, a questão da função social da contratação, né? A contratação pública ela tem que ser vista, assim como você tem a função social hoje da propriedade, a propriedade ela tem que atingir sua função social, e a contratação pública também. A contratação pública ela tem que buscar sua função social. E a função social da contratação pública é simplesmente ela trazer os objetivos que o Estado tem, né? Ela precisa buscar aquilo que o Estado busca, né, que é gerar emprego, renda, gerar desenvolvimento econômico, né? Então, esse eu acho que é o principal, deve ser a principal finalidade da contratação, além, claro, da aquisição dos bens. Então, a partir desse momento, a contratação pública passa a ter dupla finalidade. Ao mesmo tempo que ela busca trazer os bens que o Estado precisa, continua buscando, por isso continua existindo uma preocupação com preço,
com a competição, com a transparência, com o controle, né? É preciso também continuar com essa preocupação. É preciso, mas ao mesmo tempo é preciso buscar uma nova finalidade. As compras públicas passam a ser atividade fim do Estado, não uma mera atividade meio, como estiveram relegadas. Então aqui a atenuação do princípio da estrita eficiência econômica, né, que é, na verdade, a eficiência econômica agora da contratação tem que ser vista num sentido mais amplo, como eu já falei aqui. A contratação é vantajosa quando ela for vantajosa para os objetivos, para a própria atuação estatal, para a finalidade pública, né, da atuação estatal. Então essa passa a ser a o principal critério para que a gente possa verificar se a contratação pública está sendo vantajosa ou não para o Estado. Não apenas a questão do preço, se aquele preço é o mais barato. Não é, nem sempre o preço mais barato é a contratação mais vantajosa para a administração. Então é preciso que a gente passe a ter uma visão mais ampla, uma visão que considere critérios econômicos e sociais, né, para que a gente possa verificar se a licitação está atingindo a sua finalidade pública. Bom, pode passar. E como, né? Como fazer isso, eu acho que é importante. Bom, hoje, como a questão da formalização, né, isso é importante. A própria Lei Complementar 123, no capítulo 5, nos artigos 42 e 43, permite que agora a micro e pequena empresa possa participar de uma licitação, possa vencer uma licitação, sem estar com sua regularidade fiscal em dia. Então ela vai participar, mas na hora que ela vencer a licitação, na hora que ela vai ter um prazo para fazer sua regularização. Com isso, a ideia é que ela possa, às vezes uma empresa que está informal, possa ter um incentivo para formalizar no momento em que ela vai ter um contrato público, né, um contrato a ser assinado com o Estado, e com isso ela vai conseguir ter recursos, vai conseguir um empréstimo, um financiamento e vai conseguir sua regularização. Então, o objetivo aqui é a regularização fiscal para as pequenas empresas, servirem, né, esse prazo para regularização vai servir como incentivo para que a pequena empresa possa, depois de ter vencido uma licitação, se regularizar. Então, outra coisa, as pequenas e micro, né, as micro e pequenas empresas vão ter um prazo para cobrir, no caso das propostas de preço delas ficarem em até 10%, elas vão poder cobrir a melhor proposta, vão ter uma segunda chance, né? Com isso, é mais uma nova chance para que elas possam ofertar um preço melhor e, com isso, consigam vencer a licitação. Então, isso também é uma segunda chance, né, para que elas possam vencer uma licitação. Então, a possibilidade de licitação exclusiva, ou seja, uma licitação só para elas, até R$80 mil, em pequenas contratações. Há muita gente que diz, mas isso não é justo. Fala, não é justo. As grandes contratações, naturalmente, estão reservadas para as grandes empresas. Uma micro pequena não tem condição de participar de uma grande contratação, uma contratação de grande valor, né? Então, não há nada mais justo também que se reserve as pequenas contratações para as pequenas empresas. E no caso, até R$80 mil, são bem pequenas. E a possibilidade de cota exclusiva, ou seja, nas contratações aqui, já até mesmo para quebrar um pouco dessa reserva natural, né, das grandes empresas, possibilita que nas grandes contratações, aquelas contratações com objetos que possam ser divisíveis, né, até para que você democratize o acesso às compras públicas, que você possa, com isso, também reservar uma parcela dessa contratação para a disputa exclusiva de uma pequena empresa. Então, basicamente, são essas as inovações, né, trazidas pelo capítulo 5, capítulo de compras públicas, e que representam também uma série de desafios. Porque, em primeiro lugar, ninguém disse que isso aqui veio para simplificar. É que nem muita gente fala, o super simples veio simplificar a vida das empresas. Mas, na verdade, tanto super simples, né, ele traz complexidades, ele precisa efetivamente que a declaração seja feita na internet, e é preciso que também, normalmente o empresário vai ter que ter um auxílio de um contador, porque existe uma série de complexidades. Nas compras governamentais, da mesma forma. Quando você traz uma nova finalidade para as compras públicas, é muito difícil você querer simplificar a vida das compras públicas, porque você trouxe uma nova finalidade, você está agregando algo ali. Então, elas deixam de ser uma área meio e passam a ser uma área fim.
né, que também é uma área meio, enfim. Então você está agregando aí complexidade à licitação, porque ela passa a buscar outros objetivos além daqueles objetivos tradicionais. E com isso, ninguém aqui está dizendo que vai ser fácil. Não é fácil. A verdade é essa. Nós trouxemos complexidade. Muitos pregoeiros criticam, falam que eles não têm condição, não têm capacidade. Isso é uma verdade. Que, por exemplo, países como os Estados Unidos já têm uma estrutura voltada para licitações e contratos muito superior à estrutura que nós temos hoje. Então há um desafio aí, o desafio que nós temos que efetivamente capacitar, melhorar a nossa área de compras. Nossa área de compras não pode mais ser considerada como uma mera área meio, aquela área secundária, aquela área que você tinha um servidor que te dava problemas, aí para onde você manda? Manda para a área de compras. Porque é aquela área que ninguém queria estar, ninguém queria ir, porque é uma área que traz, às vezes, muita responsabilidade, não traz nenhuma remuneração adicional, então aquela pessoa fica lá jogada e era uma área secundária, né? E hoje é preciso que a gente mude essa visão. É preciso que o Estado passe não só na lei, né, mas na sua prática real, a valorizar a área de compras. É preciso que se estabeleçam gratificações para os servidores que atuam nessa área. É preciso também capacitar continuamente para que eles possam implementar, porque agora o comprador público ele passou a ser um agente de políticas públicas. Ele ganhou uma nova função, né? Uma nova função que traz complexidades. E como toda nova função, é preciso também que essa função traga também benefícios, né? Porque senão é muito difícil você ter uma equipe qualificada, capaz e atuante, né? E buscando sempre os objetivos da lei. Até porque a lei não estabeleceu obrigações, né? Com exceção do prazo para regularização e da nova chance de cobrir os preços, as outras três ali, a licitação exclusiva e a exigência de subcontratação e a possibilidade de cota exclusiva, são opções, são possibilidades, né? A lei permite que os estados, os municípios e a União possam estabelecer esse tipo, desde que regulamentado. É preciso, para que esses três novos instrumentos possam ser aplicados pelos compradores, é preciso que a regulamentação venha e diga como fazer, e etc. Isso aqui é bom esclarecer que nós, do Ministério do Planejamento, já temos a nossa proposta de regulamentação, já foi encaminhada, provavelmente deve ser assinada amanhã, já assim uma previsão, ou ainda nessa semana, né? O mais rápido possível. A previsão já era que no dia 3 de julho o decreto fosse assinado pelo presidente no evento agora, né? Que vai acontecer, acho que em Recife, mas eu não posso estar enganado. Mas é uma previsão, né? Não sabemos, mas a regulamentação já está preparada, está nas análises finais, no momento de análise final. A regulamentação do Poder Executivo Federal em relação ao capítulo 5. Em relação ao capítulo 5 de acesso a mercado. Essa regulamentação já está pronta, eu até que estive à frente da parte da construção do grupo, né, que construiu essa regulamentação do capítulo 5, e já foi encaminhada, e deve ser assinada o mais rápido possível, nós acreditamos, nós esperamos, sim, né? A previsão é para amanhã, mas nunca se sabe. Bom, o que mais? Eu acho que é importante, então, a gente transformar essa lei, né, fazer com que uma lei não seja uma lei só no papel. Eu acho que se a gente quer que a informalidade, combater a informalidade, a gente tem um instrumento aí, um novo instrumento, né, que esse instrumento são as compras governamentais. E as compras governamentais, então, elas têm esse potencial, né, mas que a gente precisa transformar um potencial dado pela lei em fato, né, em ação, né. E nesse sentido é preciso que a gente conscientize os compradores públicos, capacite os compradores, dê uma nova relevância, um novo valor, né? É preciso que a gente valorize a área de compras públicas, é preciso conscientizar também os juristas
para que eles entendam a finalidade dessa lei, o que ela trouxe. Por exemplo, quando se pega, por que exigir a subcontratação? A exigência de subcontratação, por exemplo, nós possibilitamos, né, que numa licitação se exija que uma grande e média empresa subcontrate pequenas empresas, né, até um limite de 30%. Você exige que ela subcontrate até 30%. Isso é muito importante para grandes obras, né, para democratizar o acesso e para que a própria micro e pequena empresa ela possa se capacitar no momento em que ela se torna, que a grande empresa se torna quase como uma incubadora. Então ela passa a adequar o seu processo produtivo ao da grande, e com isso ela ganha tecnologia, ganha competitividade. Então a ideia é que a subcontratação ela sirva como uma ponte, né, para que a pequena empresa possa se capacitar, possa ganhar competitividade, aprender como exportar, como produzir, né? Então a ideia é que a gente possa ter aí um instrumento para transferência de novas tecnologias, né? E isso em obras é muito importante, em serviços é muito importante. É um instrumento que a gente acredita que, se for bem implementado, a gente vai conseguir aí ter um ganho na competitividade das nossas pequenas e microempresas. A cota exclusiva é a mesma coisa. A cota exclusiva aqui já é mais já é no sentido de criar um mercado, né, específico, de conseguir trazer as grandes contratações, uma parcela, uma pequena parcela, até 25% dessas grandes contratações, para que as micro e pequenas empresas também possam, com isso, ganhar mercado, né. Então, eu acho que para isso são os principais instrumentos. Existem muitos desafios, e eu acho que esses desafios a gente só vai poder dizer que a lei deu certo ou não deu certo quando a gente conseguir lutar contra esses desafios e vencê-los, né? Pode chegar que daqui a alguns anos a gente fala, não, no Brasil não tem condições, não deu certo, né? Mas eu espero que esse momento não chegue. Eu acho que depende de nós aqui. Eu acho que esse é dos gestores públicos, dos compradores públicos, dos próprios fornecedores que precisam fiscalizar para saber se as micro e pequenas empresas que estão fornecendo não são laranjas, não são meros intermediários, não estão descumprindo o que a própria Lei Complementar 123, no artigo 3º, parágrafo 4º, colocou, que são condições restritivas para que uma micro e pequena empresa possa ser considerada micro e pequena empresa. Então, ela não pode ter um sócio que tenha outras empresas que ultrapasse o capital. Então, porque ela não possa ser uma mera intermediária. Então, nós estamos tentando aqui e combater isso aí. Nós também estamos com um novo projeto da nova Lei de Licitações e Contratos, né, que nós estamos em discussão agora. Acabamos de finalizá-lo, o novo projeto da Lei 8666. Agora, nós finalizamos no trabalho interno dentro do Ministério do Planejamento. Também estava coordenando esse grupo. E agora nós vamos levar essa nova lei para discutir com a Casa Civil. Já até formamos um grupo com a Casa Civil e estamos levando essa nossa proposta para discussão com o grupo da Casa Civil, né? E a ideia é que a gente vai querer também fortalecer muito nessa nova lei de licitações o processo de aplicação de sanções. Hoje o grande problema é que nas licitações de contratos dificilmente você tem aplicação de sanções quando a empresa não fornece bem, fornece de forma inadequada, desse tipo. Então, o nosso objetivo aqui é combater a má empresa, é evitar que essa empresa consiga benefícios decorrentes da nova lei. Então, a ideia aqui, nós precisamos combater esse tipo de atitude, esse tipo de prática, né? Então, só assim a gente vai conseguir eliminar as empresas ruins, né, porque também há uma pecha, existe hoje em relação às microempresas. Muitos compradores públicos falam, eu não gosto de comprar de uma micro pequena empresa, porque ela vai me dar problema, ela não vai me fornecer, ela vai ter algum tipo de problema. Então a gente precisa resolver esses tipos de problemas, é preciso realmente punir severamente as empresas que não cumprem com seus contratos. É preciso também ter novas formas de garantia, né, que a micro pequena empresa possa conseguir. Então, por isso, na nova lei 8666, nós estamos permitindo que o contrato dela possa servir como lastro, né, para que ela possa conseguir um financiamento. O próprio contrato, no momento que ela assina um contrato, ela possa criar uma conta no banco, e o pagamento, quando for realizado, vai ser naquele banco que ela teve que ela conseguiu o seu financiamento, até para que o custo desse financiamento, desse empréstimo, né, seja mais barato.
Então, coisas desse tipo, nós estamos pensando na nova lei para que a gente possa complementar e fazer com que as ações previstas na Lei Complementar 123 possam ter ainda maior eficiência. Bom, era isso, eu já esgotei meu tempo e muito obrigado a todos. Esse esforço feito em termos de uma regulamentação, aliás, nós temos grande interesse em conhecer essa regulamentação, até porque nós vamos ter que fazer a repetição da legislação a nível do Estado, né, que é o projeto que devemos encaminhar da Lei Geral do Estado, juntamente com o SEBRAE, as leis gerais municipais, onde na parte tributária praticamente a estrutura está pronta, são os complementos. Por isso que eu brinquei da bexiga do Mickey, né? Isso aqui já está em vigor desde 1º de janeiro, mas até acontecer, o meu prazo na cabeça é 1º de janeiro do ano que vem, que nós devemos ter já a ideia da lei geral implantada aos pedaços. Uma preocupação que me traz, até em tom jocoso, é que pelo menos, pelo amor de Deus, evite que a política das cotas atinja a micro e pequena empresa, que aí vai ser duro. A cota racial. No que você falou da África do Sul, e a turma gosta de pegar a ideia e trazer, aí é fogo. E nós precisamos ser também audaciosos em termos da introdução de novas ideias. Outro dia veio um caso em minha mão, já um burocaso, né? Ele veio até pela internet. Foi uma licitação do Estado na compra de material escolar. Então, o Estado faz uma licitação de compra de material escolar para depois ser distribuído através da rede de escolas. Imagina a logística que isto significa. E, imediatamente veio a ideia, porque só em termos de lojas distribuidoras de material, de artigo de papel, papelaria, cerca de 10 a 12 mil empresas no Estado de São Paulo. E seria muito mais inteligente por parte do governo estabelecer o padrão de uma cesta de material escolar, composta de caderno, lápis ou o que fosse, né? Estabelecer o preço, emitir um voucher, mandar para as escolas e deixar o mercado produzir e distribuir, porque ele vai produzir o material dentro daquela especificação de mercado. Então, essas coisas que nós precisamos introduzir, porque senão você vai acabar inventando sempre o cartório licitatório de alguém que encontrou uma ideia, já tem um esquema montado. Quando é um sistema de dar material escolar é importante, mas é muito mais fácil você dar o dinheiro para o sujeito comprar e especifica o material e dá o preço, que o próprio mercado se ajusta, e são milhares de fornecedores que entram, vão guerrear, vão procurar trazer o menor preço. Nós temos que ser audaciosos nas formas inteligentes de introduzir sistemas que ajudem os pequenos e dê oportunidade a todos. Eu espero que a legislação do Estado possa contribuir, né, com um tipo de ideias como essa que acabem com esse centralismo de compras onde estão embutidas todas as safadezas possíveis e imaginadas que já se criaram nesta nossa república do poder central. Bom, nós vamos abrir para questões. Eu teria uma pergunta pro Rafael e uma pro professor Guilherme. Rafael, eu estava conversando no almoço, conversei com o Portinari, eu ainda não entendi bem o que tipo de gestão pública o governo está sensibilizado nessa lei de micro e pequena empresa. Pela manhã, Eduardo Costa, ele falou micro e pequena empresa de inovação tecnológica, empresas de gestão tecnológica, ele foi muito enfático nisso. Essas são as empresas que não sei nenhum demérito às outras, essas são as empresas que vão trazer renovação, vão trazer produtividade, vão empregar, direto ou indiretamente. Foi o que acontece no mercado. Pelo nosso bate-papo, a gestão pública do governo federal é para tirar da informalidade o vendedor de pipoca, sem nenhum demérito,
ao vendedor de pipoca, ou sorveteiro, ou a dona de casa que abriu uma oficina de costura no fundo de casa. E vocês querem trazer esse pessoal no sentido para o mercado informal em termos de arrecadação. Isso seria uma arrecadação em escala. Essa lei, a lei de micro e pequena empresa, ela é excelente, porque ela fomenta o mercado. Mas pela visão que eu tive, isso, como você mesmo colocou, seria um nivelamento por baixo. Se você tem 30 mil reais, 80 mil reais é o limite, um sacoleiro, por exemplo, que o governo já tem 150 mil reais, ele pode pegar. Quer dizer, o empreendedor que quer investir em tecnologia de ponta, ele está proibitivo nessa lei de micro e pequena empresa. Ele não é mercado, ele é uma pessoa que quer física, como você havia colocado. Eu gostaria de saber que empresa que é essa que a gestão pública quer atingir? Quem que é esse empreendedor? Professora Afif, o senhor falou da cota racial, né? Eu estava conversando com um amigo americano, inclusive, foi ontem, por coincidência. O problema no Brasil é que, de repente, eu falo como negro, tá? Negro você vai chegar no ministério e falar, olha, eu quero construir satélites, fibra carbono para satélite, inteligência artificial para satélite. Pode cair pela lei de gestão da micro e pequena empresa na gestão pública que eu só posso abrir escolinha de samba ou escolinha de futebol. Esse é um problema sério no Brasil. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco mais sobre isso, que parece que o pessoal está fazendo um lobby para ter esse sentido da cota racial para pequena e microempresa. Só faltava, né? Bom, em relação à primeira pergunta, primeiro é importante distinguir que compras governamentais não se quer, em nenhum momento, o objetivo das compras públicas não é a formalização do pipoqueiro, daquele pequeno comerciante da banca de jornal, não, porque essas pessoas, de modo geral, nem têm condição de fornecer para o Estado. É preciso, para que você fornecer as quantidades que o Estado adquire, de um modo geral, com licitação, né, são quantidades acima de 8 mil reais. Então, essas pequenas, até dispensa de licitação para bens é 8 mil reais hoje. É uma quantidade bem baixa, até 8 mil reais. É o valor da compra. Assim como o valor que a micro e pequena empresa, que o tratamento da licitação exclusiva, por exemplo, como eu coloquei ali, 80 mil reais, é para o valor não da empresa, mas o valor da contratação pública. Se eu tenho uma contratação que o preço estimado dela vai até 80 mil reais, eu posso, com isso, fazer uma licitação exclusiva para pequena e microempresa. É nesse sentido que a licitação que a lei permite que se faça. Então, não é o caso de você dizer, não, só pode participar a microempresa que tenha capital até 80 mil reais, ter faturamento até... Não é esse o ponto. A lógica é que você quer o quê? Por que você pensou nas pequenas? Porque, na verdade, quando se quer não é só um único instrumento, isso é importante lembrar, que a licitação exclusiva, você pode, nas grandes contratações, você pode, ao invés de fazer uma licitação exclusiva para micro e pequena, você pode exigir a subcontratação de uma micro e pequena, né? Então, você pode exigir que uma grande, mesmo uma contratação de tecnologia, você vai poder exigir que uma grande subcontrate uma empresa, micro e pequena empresa, que também desenvolva tecnologia. Então, isso é importante. Então, essa possibilidade de você exigir a subcontratação é importante. Mesmo na grande contratação, você vai poder pegar uma cota, uma parte desse serviço, por exemplo, um grande serviço de desenvolvimento tecnológico, você vai poder pegar uma cota dele e separar para que a micro e pequena empresa que desenvolva tecnologia possa vencer aquela licitação e, com isso, fornecer aquele tipo de serviço. Então, ou bem, né, no caso, a cota. Então, é importante saber que o objetivo das compras públicas é incentivar, é fomentar as micro e pequenas empresas que tenham condição de competir, condição de vender para o Estado. Por isso muita gente critica a política do governo federal para o pregão eletrônico, né? Hoje a prioridade do governo federal é o pregão eletrônico, as licitações pela internet, né? Porque isso facilita o acesso para o fornecedor, né? Dificulta fraude, dificulta conluio, já que você não identifica quem está participando, você tem um controle maior, já que registra todos os atos. Então,
o pregão eletrônico tem uma série de vantagens que o governo federal não pode abrir mão. Muita gente diz, mas as micro e pequenas empresas não estão capacitadas, elas não têm condição de participar de uma licitação, porque estão falando do pipoqueiro, estão falando da empresa informal, da empresa que está ali, da pequena, da micro, do nano empreendedor, do microempresário individual, como foi colocado aqui, né? Então, nós, aqui não é esse o objetivo. O objetivo das compras governamentais é incentivar, fomentar e desenvolver as micro e pequenas empresas sérias, com condição de participar de licitação, com capacidade de competir e vencer uma licitação e que tenham um mínimo de estrutura e competência. Então, não é o caso aqui de você. Então, por exemplo, a questão das empresas, o objetivo é exatamente esse, é poder proteger, favorecer as empresas que produzam tecnologia. Esse é o objetivo maior do capítulo 5, que é o capítulo de compras governamentais. Tanto que agora, na nova lei de licitações que nós estamos desenvolvendo, você vai ter a possibilidade do governo contratar o serviço de desenvolvimento de nova tecnologia, o serviço de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que envolva risco, inclusive podendo compartilhar o risco com a empresa. Então, ela vai poder pagar pelo processo de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, pagar pelos custos dele, como se fosse contratar um serviço mesmo, como se você estivesse contratando o próprio serviço de vigilância, né? E também, além disso, vai ser possível dar um prêmio para caso venha a descoberta, a descoberta científica venha a acontecer, né? Então, você vai ter novos instrumentos que nós já estamos pensando para que as compras governamentais possam efetivamente alcançar objetivos de implementação de política pública. Então, a Lei Complementar 123 foi um primeiro passo, para proteger as micro e pequenas, e agora com a nova lei de licitação, nós esperamos que a gente possa aprimorar ainda mais essa política, né, e conseguir ter foco realmente em empresas que geram tecnologia, que produzem tecnologia, e com isso o Brasil possa ganhar competitividade, tanto competitividade interna quanto externa. Um ponto relevante é o seguinte: se não tiver uma política industrial indicativa minimamente clara, não tem como fazer essa complementação, né? Nós tivemos há 3 anos, foi lançada uma política industrial aí que já foi, antes de ser implementada, já foi trocada. Então, essa falta de uma integração das diversas pontas aí impede qualquer eficácia. Você tem essa eficácia horizontal que é importante, aí, que a pequena e microempresa ter acesso a isso, né? Mas para políticas setoriais, você não tem definições, né? Eu ainda posso dizer para você que sobre micro e pequena empresa eu tenho uma visão sobre isso, que eu vi pela primeira vez aqui. Então, eu puxei e falei, olha, se trouxer esta complicação para a nossa política, ela vai ser infernal em termos do nosso mercado. Foi sobre esse ponto de vista que é a primeira vez que eu vi, logicamente adaptado à África, onde sofreu um processo muito sério de apartheid. Aqui no Brasil, na luta entre o branco e o negro, surgiu a mulata, que é o símbolo nacional. Então, hoje, nós estamos falando de raça aqui no Brasil, quando o Brasil é o país da mixigenação, tá certo? Senão, amanhã eu nasci como netos de mascate, né? Que sofremos, queremos uma cota também. Então, um país multirracial como o nosso, tá certo? E que ele está fazendo, através do tempo, a sua engenharia de mixigenação, e o nosso traço é o processo mixigenador. Hoje até se tem dificuldade de definir o que é o negro, tanto é a mistura, tanto é que teve aquele caso lá famoso na Universidade de Brasília. Portanto, eu não acho que o caminho das cotas seja um caminho correto. Eu acho que nós devemos garantir o princípio fundamental da igualdade de oportunidade, não importa a origem. É a política da meritocracia. Se a microempresa tem mérito, vai. Se não tem, vai pro ralo. É o princípio da competitividade, para a gente poder trazer o melhor. É este o meu conceito. Agora, essa história de aço eu vi pela primeira vez aqui. Bom, não, esse negócio de cota racial, eu vou falar francamente, eu andei escrevendo sobre isso e mencionei um amigo meu que eu chamei de Negão Almeida. O que o Negão apanhou? Pai Tomás, ele me chama de Tuco, ele me chama de Tuco, a FIV não me defende.
Bom, só um comentário que no governo federal nós não estamos pensando em nenhum momento em nenhum tipo de política de cota nas estações públicas. Isso para a gente não é o que se pensou, né, e o que nós estamos possibilitando na nova Lei Geral de Estações é que você possa estabelecer que os estados, municípios e a própria União possam, mediante regulamentação, estabelecer tipos de preferência nas estações que levem em consideração características do público-alvo, se ele é um hipossuficiente ou não. Então, mas hipossuficiente é um conceito do direito que não envolve raça, né, no caso. Envolve, por exemplo, portadores de deficiência, ou pessoas que estão em uma condição de exclusão social clara decorrente da sua de incapacidade, né? Tem hipossuficiente, não são suficientemente capazes, ou estão em uma condição menor, pode-se dizer, de igualdade, né, que para isso precisa. Então, né, esse tipo de nova lei vai possibilitar que os estados, municípios e o governo federal possam estabelecer políticas nesse sentido. Mas é só isso. A ideia mesmo é que, por exemplo, se possa fazer, por exemplo, que a pessoa que está desempregada há mais de um ano, por exemplo, ou quem está atrás do primeiro emprego, que se possa exigir que nas licitações para contratação de serviços, você possa exigir que determinado número das vagas que vão ser, dos postos de trabalho que vão ser criados ali para prestar o serviço para o Estado, que eles sejam supridos por pessoas com determinadas condições, que estejam desempregadas há mais de um ano, ou que estejam em busca do primeiro emprego. Então, existem ideias nesse sentido, e que nós estamos até desenvolvendo políticas nesse sentido. Mas para a contratação de serviços continuados, no caso, são serviços que o Estado necessita, como vigilância, limpeza, entendeu? E nesse tipo de política. Então, existem ideias mais nesse sentido, mas não existe nada, absolutamente nada, pensado em termos de cota. Boa tarde. Eu sou Marco Antônio dos Reis, sou o diretor do Departamento da Micro, Pequena e Média Indústria da Fiesp, da Federação das Indústrias. Nós estamos trabalhando na lei em conjunto com o SEBRAE já há uns 2 anos, desde quando o presidente Paulo Scaff estava presidente do SEBRAE também. E eu estou vendo que a lei do Simples está cada vez mais complicada. E uma preocupação que eu não vi contemplado aqui é o problema dos inadimplentes. 2/3 dessas empresas estão inadimplentes. E são aqueles que não sonegaram. Eles estão inadimplentes exatamente porque tentaram não sonegar. E não estão contemplados. Nos deram 20 dias para que se negociem os impostos, os tributos municipais, estaduais, federais. Isso inviabiliza, como o secretário mesmo colocou, ele entende que a lei vai ser implementada até 1º de janeiro de 2008. Então, por que isso? O Alfredo aqui ao lado me disse que há a possibilidade de uma moratória de 6 meses para que todos possam negociar isso ou criar condição de adesão. Não, uma sugestão que você... Ué? Tá, deixa eu só concluir, então. Que existem esse tipo de possibilidade. Teoria, exatamente. Não que eu não poderia falar por ele. Então, a minha questão é se não existiria uma forma de todos terem adesão e depois serem excluídos até janeiro, no caso de não conseguirem fazer a negociação. Eu lembro que o governo federal já fez 5 parcelamentos, o Refis, 1, 2, PAES, PAEX, e o problema continua. Eu refarei, exatamente. Se não se consertar coisa na base, não sai. E no âmbito estadual, ainda pouco se teve efeito, a gente sabe que existe uma inadimplência grande. Então, o que seria possível, até para demonstrar a eficácia da lei, porque se 2/3 vão ficar de fora, não vai se ter a visão do resultado correto. Você tem toda a razão nesse aspecto. E há esse conflito de uma lei que entrou em vigor em todos os seus itens, né? Entraria em 1º de janeiro, ficando para 1º de julho, né, a entrada no campo fiscal. E agora nós estamos num meio de exercício, criando problemas muito sérios. Né? Eu sei, amanhã o governo do Estado anuncia um plano de parcelamento de débitos, que é um refis estadual, será amanhã até às 11 horas na Secretaria da Fazenda. Ainda não temos todos os detalhes, mas sem dúvida nós vamos defender essa tese de que haja um período moratório, né, para que a gente tenha condições de ter uma data final para que todo mundo possa entrar empatado. Até porque aqui no Estado vai ter o outro problema, que é o problema, a lei geral, ela extingue, por lei complementar,
todas as isenções dadas pelo Estado, né? Você tem que restabelecer um processo de isenção. Então, e aqui no Estado de São Paulo, a micro e pequena empresa comercial, especialmente, ela era isenta e ela passa agora a ter uma tributação a partir de 1º de julho. Então, esses assuntos ainda estão meio nebulosos, fazem parte da bexiga do MIC que eu falei. Bom, então vamos encerrando aqui mais essa rodada, agradecendo muito ao Afif e ao Rogério, não, desculpe, ao Rafael. O Rogério era o planejamento de manhã. E vamos partir para a última rodada, então, de encerramento desse seminário. Muito obrigado aqui aos dois palestrantes.